As catracas que viram tendência aqui no Brasil são como portões por onde só passam cachorros, não é mesmo? Apenas portinhas para cachorros. Dentro do estúdio de televisão, todos ficaram subitamente chocados com essa declaração. Os painelistas não conseguiram conter o riso e a plateia gargalhou alto. O vídeo na tela mostrava uma manhã agitada na estação sede de São Paulo. A multidão se alinhava em perfeita ordem, enquanto as finas catracas se abriam e fechavam em silêncio e sucessão. Esse é realmente o padrão mais elevado de trilhos do mundo? Vocês só podem estar brincando, disse Alice Duran, uma engenheira da ferrovia francesa, enquanto encolhia os ombros. Ela estava sentada de pernas cruzadas com orgulho e um sorriso desafiador nos lábios. O nosso TGV usa portões mais resistentes. Até uma criança pode pular sobre eles. A apresentadora concordou. A porta da minha casinha de cachorro é provavelmente mais resistente. Não há qualquer senso de segurança aqui. Alice acenou com a cabeça em escárnio. Para ela, o portão de bilhetes era um símbolo de tecnologia. O aço pesado, as câmeras de CFTV, os mecanismos complexos, essas eram as coisas que deveriam vigiar, não a confiança. Por causa disso, ela não conseguia acreditar nos portões simples no Brasil. Isso realmente funciona? Qualquer um pode entrar de graça, talvez? Com sua pergunta, um painelista homem respondeu: talvez seja porque os brasileiros são pequenos e não têm força para pular. Houve outra explosão de risos. Após o show, o escárnio se espalhou rapidamente nas redes sociais. O portão de bilhetes do Brasil, portão de cachorro. O Brasil, que se orgulhava de sua tecnologia e transporte conveniente, tornou-se o alvo de uma piada de forma inesperada. Mas, alguns dias depois, Alice chegou ao Brasil para uma entrevista sobre um projeto de colaboração. No momento em que desembarcou do avião e se dirigiu à estação de trem, percebeu a superficialidade de seu escárnio. O portão, que ela chamou de porta de cachorro, continha uma filosofia de confiança que havia muito se perdera na França e que o Brasil continuava a preservar. Esta é a história de uma engenheira francesa que, em meio ao escárnio, viu a verdadeira força que havia desprezado. É também uma história que ilustra a dignidade e a filosofia do Brasil, contada pela simples portinha por onde passamos todos os dias. Alice Duran, 35 anos, era membro do departamento técnico da ferrovia francesa e responsável pelo design de infraestrutura. Ela era chamada de Dama de Ferro por aqueles ao seu redor. Ela era zelosa e acreditava que era a engenheira que sustentava o país. O motivo de sua visita ao Brasil era que a ferrovia francesa e a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, haviam iniciado um projeto conjunto sobre como melhorar a experiência do usuário, comparando os sistemas dos dois países e aprendendo um com o outro. Uma estação de TV francesa estava cobrindo o evento, o que resultou em sua declaração da porta de cachorro, mas Alice já tinha sentimentos complexos em relação ao Brasil. Anos antes, a empresa ferroviária em que ela trabalhava ofereceu um serviço especial, upgrade gratuito para a primeira classe, apenas para passageiros brasileiros. Era um agradecimento a um turista brasileiro que corajosamente resgatou uma criança de um acidente de trem na França. Foi um ato de boa vontade da empresa. No entanto, o relatório que chegou à mesa de Alice listava vários maus comportamentos de passageiros brasileiros. O relatório afirmava que eles deixavam lixo, faziam barulho no vagão e alguns até traziam bagagens excessivas. São esses os ditos brasileiros educados? O que aconteceu? Alice ficou desapontada e desenvolveu um sentimento quase agressivo em relação ao Brasil. Havia uma coisa de que Alice se orgulhava: a ferrovia de alta velocidade de seu país. Apenas 2 horas de Paris a Lyon. O design simplificado, a corrida suave e a elegância francesa que permeava tudo. Essa era a culminação da tecnologia. Ela se orgulhava disso. Como engenheira, ela também admirava o senso de estilo de Christine Alcroix, que desenhou os assentos do TGV. A verdadeira tecnologia deveria ser bonita. Por causa disso, ela não estava animada com esta viagem de negócios.
O que eu tenho a aprender no Brasil? Murmurou ela enquanto olhava pela janela do avião. O fato de a equipe de entrevista estar com ela a fez sorrir com mais confiança do que o habitual e ela viajou para o Brasil com orgulho de que a ferrovia francesa era o padrão mundial. Ela ainda não sabia que essa convicção seria completamente invertida em apenas alguns dias. Ao pisar no concreto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU, Alice respirou fundo. O chão estava impecavelmente limpo, sem sujeira. Até o ar parecia mais limpo. Os funcionários no saguão de desembarque tinham rostos sorridentes. Bem-vindos ao Brasil, o cumprimento deu um calor incomum ao seu coração. A sinalização para a retirada de bagagem estava rotulada em vários idiomas: inglês, francês, português. A fila se movia suavemente. Ninguém parava, nenhum movimento extra. O fluxo de pessoas era como uma corrente de água. Por que é tão organizado? Perguntou ela ao colega ao lado. Ele encolheu os ombros. Talvez para filmagem. Mas no coração de Alice havia a sensação de que não era apenas para filmagem. A caminho do hotel, do aeroporto, ela observou a paisagem pela janela do carro. Nenhuma sujeira na estrada. Os semáforos mudavam precisamente. Cada carro mantinha uma distância em silêncio. Eles pareciam máquinas, ordenados, mas não irritantes. A paisagem ordenada era um forte contraste com a Paris que ela conhecia. Alguns dias antes, ela leu no noticiário que no ranking mundial de aeroportos mais limpos de 2024, os aeroportos brasileiros estavam frequentemente no topo. Enquanto isso, o aeroporto Charles de Gaulle de Paris não estava na lista. Alice sorriu amargamente ao ver os números. Ah, então isso não é um acidente. Limpo e educado. Mas o espírito de serviço na tecnologia ferroviária no Brasil é diferente. Convenceu-se ela enquanto pegava o trem para o centro da cidade. O trem partiu em silêncio. A trepidação era mínima, o que lhe deu uma sensação inexplicável. Haverá algo que é completamente diferente da França? Ela ainda não sabia o que era. No dia seguinte, Alice e a delegação francesa foram visitar o escritório da Companhia do Metrô de São Paulo. Eles foram recebidos pelo Sr. Mendes, do Departamento de Assuntos Internacionais. Ele se curvou educadamente e cumprimentou. Bem-vindos a todos. Primeiro, faremos um tour pela estação. O Sr. Mendes usava um terno e falava cuidadosamente. Mesmo através do intérprete, sua sinceridade era palpável. Típico brasileiro, disse Alice em voz baixa, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Ao descer a escada rolante até o túnel subterrâneo, eles viram as instalações brilhantes. As catracas estavam alinhadas. Toda vez que um passageiro passava o cartão, ouvia-se um rápido som eletrônico. O portão abria e fechava rapidamente. A sucessão de movimentos era surpreendente em sua calma e suavidade. O senhor Mendes apontou. Este é o nosso sistema de bilhetagem. Este. Alice franziu a testa. Seus colegas riram. Era completamente diferente dos portões de aço pesados que eles estavam acostumados a ver na França. Fino, baixo e abrindo e fechando como uma pena. É tão simples que até uma criança pode pular. Isso quebraria na França em apenas 3 dias, exclamou o escárnio. Gargalhadas ecoaram no túnel. O entrevistador filmou. O diretor de TV acenou. Ótima cena. Foi essa filmagem que foi ao ar na França, enchendo o estúdio de risadas. Devo estar vendo muitos caloteiros aqui, gemeu Alice. O sensor também é lento. Qualquer um pode passar. O Sr. Mendes apenas sorriu calmamente e respondeu. Por favor, observem. Eles passaram um após o outro na frente da câmera. Naquele momento, Alice ficou paralisada. Ninguém tentou trapacear. Centenas de passageiros passaram em sucessão, mas ninguém empurrou. Não houve confusão. O som de bip soava regularmente. As pessoas caminhavam como se seguissem um ritmo. Este portão pode deixar passar 60 pessoas por minuto, disse o Sr. Mendes calmamente. Seu design não é para impedir, mas para não interromper o fluxo do usuário. Não para impedir, murmurou Alice. O portão da França, feito com base na dúvida. O portão do Brasil, projetado com base na confiança, na frente de um único portão,
A diferença entre as duas culturas era claramente visível. Enquanto olhava para as costas das pessoas que passavam, Alice se lembrou das cenas nas estações em seu país. Pessoas furando a fila, empurrões violentos no portão, os gritos dos seguranças. Ela acreditava que isso era natural, mas agora essa convicção estava sendo silenciosamente ridicularizada. O riso desapareceu na estação, apenas o som eletrônico ecoava. Depois de passar pela catraca, o que os esperava não era a estação que ela conhecia. Alice parou. O lugar parecia um mar calmo. Mesmo sendo o horário de pico da manhã e centenas de passageiros deveriam estar na plataforma, não havia empurrões, não havia barulho. Os passageiros que usavam ternos, estudantes, turistas, todos faziam fila naturalmente. Eles esperavam em silêncio pela sua vez sob a pequena marca do chão. Ninguém quebrava a fila. Quando havia um espaço vazio, uma pessoa naturalmente se movia para preenchê-lo. Sem palavras, sem comandos, mas tudo funcionava como se tivessem uma única respiração. Por que ninguém está disciplinando eles? Perguntou Alice, confusa. O Sr. Mendes sorriu. No Brasil, fazer fila não é apenas considerado uma regra. Eles estão mais familiarizados com a sensação de consideração. Isso criou raízes e é o que cria a ordem. Essa declaração fez Alice respirar fundo. A ordem é criada pelo comando. Essa era a crença dela. Mas a cena à sua frente baseava-se na confiança, não no comando. Ela começou a perceber que o valor de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando crescia naturalmente ali. O trem chegou, a porta abriu, todos se moveram para trás por iniciativa própria até que todos os passageiros tivessem descido. Ninguém se moveu no meio do silêncio. O único som era o rangido metálico. Logo, a fila se moveu, todos entraram no vagão calmamente. Ninguém estava com pressa, ninguém reclamava. Ela se lembrou das brigas frequentes na plataforma e da cultura de pressa na França. Ela se orgulhava dessa cena como uma vibração cheia de humanidade, mas agora ela se sentia envergonhada com esse pensamento. Acho que entendi por que aquele pequeno portão não quebra, sussurrou Alice. O que move a ferrovia brasileira não é a regra, mas a confiança. Não a vigilância, mas a autodisciplina. Não a máquina, mas o coração das pessoas. Antes que ela terminasse de falar, o trem partiu. Suave, suave. Alice respirou. Ela olhou para o relógio. O ponteiro das horas e dos minutos estava exatamente no horário de partida agendado. O atraso de partida de hoje é 0, disse o Sr. Mendes calmamente. Não havia arrogância em sua voz, mas uma tranquila afirmação do esforço diário. Alice respirou suavemente e sorriu em silêncio. Não era um sorriso de escárnio, mas um sorriso natural, que vinha de um coração tocado. É a primeira vez que experimento uma partida tão silenciosa. É como se o próprio tempo se aproximasse suavemente das pessoas. O Sr. Mendes semicerrou os olhos. A ferrovia brasileira esculpe o tempo com o fôlego humano, não medindo o fluxo com máquinas. A máquina se move, mas a pessoa sente o fluxo. Essa frase penetrou profundamente em seu coração. Esculpir o tempo com o fôlego humano. O significado da palavra precisão mudou silenciosamente em sua mente. Em seguida, Alice se moveu da plataforma ferroviária regular para a plataforma de alta velocidade, a linha elegante e aerodinâmica feita para o projeto. Era a mesma estação, mas ela sentiu que a densidade do ar havia mudado. Ela nunca havia experimentado isso. Ao pisar na plataforma HSR, Alice prendeu a respiração. Centenas de pessoas estavam na fila, mas o ar era limpo e transparente. Apenas o som do vento e dos anúncios ecoava. Era como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Por que é tão silencioso? Perguntou ela suavemente ao Sr. Mendes. O Sr. Mendes sorriu calmamente. No Brasil, o silêncio não é tolerância. É para não atrapalhar o tempo do outro, e isso é considerado uma cultura de conforto. Por exemplo, levar o lixo após comer não é apenas para evitar o incômodo. É por consideração à próxima pessoa que usará o local. É assim que compartilhamos a consideração um pelo outro.
Essa é a cultura transmitida de pais para filhos que existe nesta terra há milhares de anos. Essa consideração sustenta o alicerce desta terra até hoje. Ao ouvir essa declaração, uma onda quente se espalhou pelo peito de Alice. A consideração se torna cultura. Ela nunca havia experimentado esse sentimento. Na França, o silêncio era um símbolo de tédio. Mas no Brasil, o silêncio era como um tempo de oração que conectava as pessoas. Ao entrar no vagão do trem de alta velocidade, ela imediatamente entendeu o significado. Não havia sujeira nos assentos. A janela mostrava a luz externa suavemente. O passageiro sentado colocava calmamente sua lata de bebida em sua bolsa. A pessoa caminhando no corredor acenava levemente ao passar. Cada um respeitava a presença do outro, como se estivessem conectados por um fio invisível. Enquanto o trem avançava, o pôr do sol coloria o vagão de vermelho. A luz envolvia suavemente os rostos das pessoas. Todos estavam lendo, dormindo ou olhando para fora em silêncio. Aquele silêncio ressoava no coração como um sino. Alice percebeu naquele momento: o silêncio dos brasileiros não é ausência, mas sim uma oração, um ato de consideração pelo outro que se tornou cotidiano. E é isso que este lugar narra. Esta é a força deste lugar, que não é dita em palavras, mas em ações. Diferente da França, que usa o ruído como sua expressão. Sua expressão refletida na janela não era mais de comparação, mas de profunda reverência. O anúncio soou no vagão do trem. O trem estava circulando no horário. Alice aproveitou a oportunidade e perguntou com um sorriso: qual é o maior atraso considerado no horário? O atraso anual médio da ferrovia de alta velocidade brasileira é de 30 segundos. 30 segundos. Apenas 30 segundos em um ano. Por um instante, ela não conseguiu entender o significado dessa frase. 30 segundos é apenas tempo para respirar. E esse é o atraso total em um ano. Sua mente entendeu, mas seu coração não acompanhou. Na França, um único sinal de luz pode causar um atraso de 1 hora. A chuva para o trem, mas o próprio atraso é considerado parte do tempo. Ao perceber isso, ela sentiu um calor no fundo do peito. Em seguida, eles visitaram as instalações de treinamento. Os motoristas estavam muito sérios na simulação de direção. Mesmo um atraso de 5 segundos era sentido pelo corpo de um jovem motorista. Alice respirou fundo ao ver isso. Se fosse na França, todos estariam em greve por um atraso de 5 segundos. Sua risada tremia, como se estivesse segurando lágrimas. Em precisão medida em segundos, há realmente uma presença de energia. No último dia de visita, Alice e seu colega foram ao Centro de Gerenciamento de Operações da Ferrovia de Alta Velocidade. Havia uma tela enorme cobrindo toda a parede. Inúmeros pontos de luz mostravam o movimento do trem, piscando como o pulso de um coração. Os funcionários calmamente trocavam comandos através de headsets. Ninguém falava alto, ninguém demonstrava ansiedade. Neste recinto, 1 minuto de atraso equivale a um acidente, disse o senhor Mendes, o guia, o que tornou o ar pesado. Ele também explicou o sistema de resposta a terremotos ou tufões. Quando um sensor detecta uma anomalia, a IA analisa imediatamente os dados e escolhe uma rota segura mais rápido que um humano. Mas a decisão final é sempre humana. A máquina não existe para superar o humano, mas para proteger o humano. Tão perfeito, Alice não pôde deixar de murmurar. Ela nunca tinha visto um lugar onde tecnologia e humano interagissem de forma tão eficiente. No fundo dos dados frios, havia calor humano. A perfeição cheia de gentileza a fez arrepiar. Mas o que mais a tocou foi a próxima geração de trens de alta velocidade, que foi mostrada como um símbolo do futuro. Um grande modelo estava em silêncio. O explicador sorriu. A velocidade-alvo é mais rápida, mas o mais surpreendente é o silêncio. O vídeo mostrava o trem flutuando suavemente, sem som de raspagem de metal. Apenas o deslizamento suave, como se cortasse o ar. É como se o futuro estivesse se aproximando silenciosamente, disse Alice, como uma oração. A ferrovia brasileira não existe para apressar, disse o Sr. Mendes suavemente. É para levar as pessoas aos seus destinos de forma calma e segura. Naquele momento, algo se derreteu no coração de Alice.
Na França, a velocidade é dignidade, mas no Brasil, o silêncio é prova de confiança. Não é extravagante, mas é perfeito, murmurou ela para si mesma. O Brasil é uma ilha que viaja silenciosamente para o futuro. Ela acreditava nisso e fechou os olhos em silêncio. Antes de voltar para casa, no lobby do hotel, Alice recebeu um e-mail. Era da equipe de investigação da estação de TV que cobria a reportagem. O assunto era a verdade sobre os passageiros de primeira classe. Ela clicou, respirando fundo. Os passageiros que causaram problemas na França não eram brasileiros. A investigação mostrou que os destinatários brasileiros eram turistas de outros países que usaram passaportes falsos. Naquele momento, uma pontada atravessou seu coração. Os brasileiros que faziam fila em silêncio e esperavam na plataforma surgiram novamente em sua mente. Ninguém brigou, ninguém empurrou. A realidade em que ela não queria acreditar, ela viu pessoalmente. Eu estava errada, saiu suavemente de sua boca. Ela não estava culpando sua ignorância, mas o remorso por não ter visto a verdade. Não foi uma derrota, mas o início de um aprendizado. No avião, ela abriu seu caderno. Silêncio, confiança, design centrado no humano. A página estava cheia de palavras que ela aprendeu no Brasil. Aplicar isso à ferrovia francesa. Esse pensamento acendeu-se silenciosamente em seu coração. Ao voltar para casa, Alice apresentou uma proposta na reunião do departamento técnico. Quero criar um sistema com a condição de confiança, não um design que controle o usuário. A era de construir portões e estações baseados na desconfiança das pessoas acabou. No início, seus colegas riram dela, mas ela não desistiu. Depois de alguns meses, em uma nova estação construída em uma província, o design baseado na confiança de Alice foi usado. As câmeras de CFTV foram reduzidas. A passagem foi ampliada e a estrutura foi feita para que os usuários naturalmente dessem passagem uns aos outros. O resultado: os conflitos diminuíram e a eficiência operacional melhorou. A estação se tornou pacífica. As crianças podiam brincar com segurança. Toda vez que ouvia a voz do usuário, o peito de Alice se aquecia. O guarda de segurança disse: é surpreendente que as câmeras tenham diminuído, mas as pessoas parecem ter se tornado mais educadas. Parada na nova plataforma levada pelo vento, ela sorriu. O silêncio vem da confiança. A manhã que ela viu no Brasil ainda ressoava em seu coração até hoje. Algumas semanas depois, a televisão pública francesa exibiu um programa especial sobre o Brasil. O título: Brasil, o país movido pelo silêncio. O programa começou mostrando a jornada de Alice, desde o aeroporto quase silencioso, as plataformas onde as pessoas faziam fila ordenadamente e a cena de pessoas passando em sucessão pela pequena catraca, como se tivessem uma única respiração. A plateia no estúdio silenciou gradualmente. O narrador disse: neste pequeno portão existe uma confiança que o mundo esqueceu. Após o show, os convidados do estúdio aplaudiram juntos. Não foi um aplauso vigoroso, mas um aplauso silencioso, cheio de profundo respeito. Um dos painelistas que zombou anteriormente falou ao microfone com uma risada. Nós rimos do portão do Brasil como sendo um portão de cachorro, mas os errados éramos nós, não era um pequeno portão. Era uma porta de entrada para a confiança. O salão silenciou novamente e uma voz suave disse: a força do Brasil está no lugar onde não há ruído. Após o programa, a mídia de todo o mundo o copiou. Inúmeros comentários inundaram as redes sociais. É preciso uma cultura de ausência de pressa para criar uma ferrovia de classe mundial. A confiança é uma garantia de segurança mais forte do que um sensor. Eles não são movidos por regras, mas por coração. Fiquei comovido com a serenidade deste lugar. Abaixo da seção de comentários, havia uma foto da Estação da Confiança, projetada por Alice. A plataforma estava banhada pela luz do sol, os usuários tinham orgulho e um sorriso gentil no rosto. A narração final disse silenciosamente: o portão de bilhetes do Brasil não é apenas um portão. O que o mundo viu é um projeto brasileiro chamado Confiança. A tela desapareceu lentamente.
as últimas palavras brancas apareceram. O silêncio não é ausência, mas confiança. Se esta história o tocou, por favor, inscreva-se e curta para apoiar esta ilha que tocou o mundo, Brasil. O seu aplauso silencioso moverá a próxima história. Obrigado por assistir até o fim, até a próxima.